A militância na juventude, ela rende frutos, não só para a nossa organização, mas principalmente para o povo, para as pessoas que são o objetivo pela qual a Juventude Socialista foi fundada há 30 anos atrás. Nós somos oriundos lá da Ala Moça, do PTB, com o Brizola, com o Jango, e com uma galera que pensou... Manuel não, né? Uma galera que pensou numa organização que pudesse ser um instrumento daquela corrente de pensamento que era o trabalhismo, que é o trabalhismo, que pudesse mobilizar o setor juvenil da sociedade brasileira. E de lá para cá são 30 anos de luta, são 30 anos de história, são 30 anos de embates, de combates e de dedicação a uma causa que é a causa da libertação do povo brasileiro, da emancipação do Brasil enquanto pátria nossa, com o objetivo de construir uma sociedade que, parafraseando Che, fosse onde todos fossem socialmente iguais, humanamente diferentes e todos totalmente livres. E aí, Sandro, eu quero aproveitar a oportunidade para também te saudar, porque tu representa nesse momento aqui todos os ex-dirigentes nacionais da juventude, e muito mais do que os ex-presidentes e ex-dirigentes nacionais, todos aqueles companheiros nossos que hoje estão nos quadros do partido, ou que nos deixaram por algum motivo, mas todos aqueles que dedicaram-se para que a gente pudesse chegar aqui no dia de hoje. Então eu quero te agradecer também pelos serviços prestados à nossa organização. Dizer a vocês que esse ano em que nós comemoramos, e aí tem que comemorar sim, ele é também um ano em que nós vamos ter muitos embates e muitas atividades. Nós temos que construir uma pauta de luta. A primeira pauta que nós temos que começar a debater é a questão da reforma política. Porque nós precisamos construir uma reforma política que possibilite a ascensão da juventude, que hoje é tão marginalizada, tão excluída e é tratada como conservadora porque não tem oportunidade de ser mais revolucionária. A outra questão é a luta pela ampliação dos direitos dos trabalhadores, porque o PDT no Ministério do Trabalho não só estanca a possibilidade de flexibilizar para pior, como faz com que a nossa responsabilidade enquanto organização juvenil seja de ir para a rua, mobilizar a galera, mobilizar a estudantada, para poder pressionar que a hora que o conservadorismo, os conservadores do parlamento, os conservadores do governo, porque no governo que nós participamos também tem conservadores, esse é um governo de uma grande coalizão, a hora que eles forem debater reforma trabalhista, nós estaremos vigilantes e organizados para discutir a reforma sim, mas a reforma que amplie os direitos dos trabalhadores. E a Juventude Socialista do PDT, quando ela foi fundada 30 anos atrás, ela foi preconizada para ser uma juventude de quadros, mas também uma juventude de massa. Então a organização dos núcleos de base, o binômio, formação e organização tem que estar presente no nosso cotidiano, não só nesse ano dos 30, mas nos anos todos que vão vir daqui para frente. Não tem salvação para o nosso partido, não tem viabilização do trabalhismo enquanto corrente de opinião majoritária do pensamento do povo brasileiro, se nós não nos organizarmos através dos núcleos de base, capitalizar essa galera que vem para dentro do partido, jogar na universidade aberta e disputar a opinião das pessoas. Eu tenho dito que nós não temos que disputar a eleição para disputar voto, não. Isso é muito medíocre. Até porque nós somos socialistas, nosso negócio é outro. Nosso negócio é a negação do status quo que está aí. O papel revolucionário da juventude é negar esse status quo que está aí. E quando nós participamos das estruturas de poder, como está aqui o Glauco, como está aqui o Alemão, né, como está o Luizinho agora, como presidente da juventude, executando política pública de juventude numa das principais capitais do país, nós não estamos nesses espaços para legitimar a estrutura burguesa. O papel da Juventude Socialista do PDT é pensar uma sociedade diferente. O papel da Juventude Socialista do PDT é apontar as condições do sistema que passam despercebida pelo senso comum, porque os grandes aparelhos de comunicação e a mídia existem para deixar com que as pessoas acreditem que as coisas são como são, porque são como são, sempre foram e sempre vão ser. Essa é a grande fraude do modelo que nós estamos vivendo. E como eu falei do governo federal que nós participamos,
Nós da Juventude Socialista do PDT temos que encarar esse governo como um governo provisório. É como se fosse lá o governo do Kerensky na União Soviética, mas precisa do partido que nesse caso não é o partido bolchevique, mas é o partido trabalhista, o partido das causas do povo brasileiro, para poder pressionar que esse governo provisório daqui a pouco se transforme num governo revolucionário. Então eu reafirmo, nós precisamos de organização, organização, organização. Nós precisamos voltar a atuar no movimento estudantil secundarista. Aliás, o ano dos 30 tem que ser o ano que marque o nosso retorno para a entidade estudantil secundarista máxima do país, que é a UBS. Nós temos que organizar os grêmios. Quantos companheiros aqui são oriundos do movimento estudantil Secunda? E o movimento Secunda, ele na verdade é uma incubadora, porque o Secunda de hoje potencialmente é o universitário de amanhã. Então nós estamos plantando para colher no futuro também um movimento universitário combativo. Quero saudar e parabenizar a Elisa, que preside uma das mais lindas e mais importantes juventudes socialistas do Brasil, que é a Juventude do Distrito Federal, que tem um trabalho que serve de exemplo para todo o país.